Será que é necessário a gente fazer terapia? Ricardo, por que que eu tenho que fazer terapia? Bem, para que eu possa ilustrar a necessidade da gente fazer terapia, e principalmente terapia em grupos, eu vou usar uma história de um paciente meu, autorizado por ele, com o nome fictício de João, tá bom? A gente vai ver essa história e eu lhe convido, por favor, a ter atenção a essa história que você vai entender a grande importância de participar de terapia. Bem, o João, ele nasceu, como muitas pessoas, num lar humilde, onde o seu pai tinha problema com álcool. Seu pai era dependente, ele era alcoólatra, ele bebia todo o dia. Então, o que acontece? Criado naquele ambiente, ele, na sua mente, notou que aquele consumo excessivo de álcool, ele era normal, era coisas da vida, e para ele passou a ser normal. Logo, não gerou nele o bloqueio de uso de bebidas alcoólicas. Viu aí como é interessante? Isso a gente começou a entender quando a gente começou a conversar com ele. Então, aquele bloqueio logo no início da nossa vida, na juventude, de que o consumo de álcool ele não é bom para ele, esse bloqueio ele desapareceu porque ele nasceu no meio desse convívio. Então, para ele era normal. Isso acontece com várias famílias. E então, o que acontece? No meio dessa experiência que ele teve em sua infância e com os exemplos dados pelo seu pai, por isso a grande importância de nós pais, que tipo de exemplo nós estamos dando para a nossa família. Qual é o exemplo? Porque muitos dos nossos filhos nos têm como uma torre forte, como eu quero ser igual ao meu pai quando ele crescer. Então, o que acontece? Logo na sua juventude, adolescência, ele começou a fazer o uso de álcool. Com pouco tempo, devido ao convívio no meio do ambiente e aí a importância de você estar num ambiente sadio, ele começou a fazer o uso de cigarro. E para prejudicar mais ele conheceu outras drogas, né? E passou a usar outras drogas. Mas o João, ele em conversa com ele sempre disse que, embora ele fizesse aquilo, ele não gostava. E se você for conversar com pessoas que têm problemas com vícios de drogas, álcool, quando eles estão bons, a primeira coisa que eles dizem é: eu não queria fazer isso. Então, é meio que uma luta mental, física e espiritual que a pessoa, ela, por estar dependendo desses produtos químicos, ela começa a passar. Voltando ao caso do João, ele estava desse jeito. Quando estava bom, ele notava de que aquilo não era para ele, mas ele não resistia o convívio junto com os seus colegas, ele não conseguia resistir, ele não conseguia dizer não. E dizer não é uma das ferramentas que mais a gente aborda nos grupos de terapia, porque eu não posso eu não posso acabar com a minha vida e também com a vida da minha família sem eu dizer não. Para muitas coisas e para muitas pessoas eu tenho que dizer não, inclusive para mim mesmo. Muitas coisas eu quero, mas não convém, não é correto e eu vou ter que dizer não para mim. Então, isso é uma ferramenta muito abordada nas terapias. Eu chamo até de a arte de dizer não, tá bom? Só que, infelizmente, o João, ele não tinha esse conhecimento da importância de dizer o não. Seguindo, com pouco tempo na sua
já maturidade, ele conheceu uma pessoa. Graças a Deus, começou a gostar dessa pessoa, começou a amar essa pessoa começou a trazer esperança para ele e se casaram. No casamento foi algo maravilhoso e resolveram viver juntos. Vivendo juntos, um dia de cada vez, o João começou a se distanciar um pouco do seu pai. Isso, é claro, normal. Queria dar um pause aqui e levantar uma bandeira. Quando nós temos problemas com vícios, não é que ele se apaga da nossa consciência, da nossa vida, da nossa experiência, não. Isso fica latejando em nossa mente, dia após dia, momento após momento. E o que acontece? E dia após dia, momento após momento, eu vou me fortalecendo e vou vencendo esses desejos que existem dentro de mim, esses demônios existentes dentro de mim. Eu vou vencendo dia após dia. Para muitos, no início, isso é sufocante, porque ele é quase mais forte do que eu. Para muitos outros, já com experiência, o que acontece? Eu sou muito mais forte do que ele e isso não chama mais nem minha atenção. Isso acontece comigo. Eu era alcoólatra, hoje em dia eu consigo sentar na mesa de um bar, como eu sentei há poucos dias, para conversar comigo, sem nenhuma vontade de fazer o consumo de álcool. Porque para mim aquilo, embora na minha consciência ainda fique latejando, não me atrai mais, ok? Voltando ao caso do João, por que eu estou dizendo isso? Porque houve uma situação na vida de João onde esse desejo, ele explodiu. Quando foi, Ricardo? Foi quando, um belo dia, o João em casa, depois do seu dia de trabalho, assistindo um filme, chega o pai dele. O pai dele bate palmas na porta e pede para chamar o João, porque foi a esposa dele que foi atender o pai dele. Só que o pai dele estava bêbado e o João não queria conversar com o pai dele naquele estado, porque sabia que o pai dele ia convidar ele para beber e ia ser conversas não muito agradáveis. E ele pediu para que a esposa dele dissesse para o pai dele que ele estaria dormindo. O que acontece? A esposa disse, ele está dormindo, chegou cansado, e o pai dele disse, não, tudo bem. E assim, o pai dele saiu. O que acontece? 2 horas depois, uma gritaria na casa do João. Amigos do João gritando, o João já estava dormindo. Quando chegou lá, os amigos dele já foram avisar, João, teu pai, ele foi atravessar uma rua, veio um carro e bateu no seu pai e seu pai chegou a falecer. Nesse momento o João ficou muito chocado, porque era o pai dele que tinha acabado de falecer, ele tinha acabado de perder o pai dele. E o que ele faz? Foi lá, deu todo o apoio e ficou com essa situação na mente dele. Para ele, olha como é interessante, para ele, a morte do pai dele foi culpa dele, porque ele não quis atender o pai dele. Na mente dele, se ele atendesse o pai dele não teria ido naquela rua e ele não teria morrido. E ele trouxe toda aquela culpa para ele. Isso fez com que aquele desejo que ele tinha, que a gente vive vencendo todo dia, se tornasse muito forte. E aí o João voltou a beber. E aí o João voltou a fumar. E aí o João voltou a usar drogas. E eu conheci o João num centro de reabilitação. E a gente conversando, ele em um atendimento, ele expôs a vida dele, como eu estou compartilhando com você. E naquele momento ele estava trazendo todas as dores. E eu tive que mostrar para ele que ele não tinha
culpa nenhuma no que aconteceu com o pai dele. Na realidade, o que aconteceu com o pai dele foi culpa única e exclusiva do pai dele. Então a gente teve uma conversa que gerou até um certo, eu não vou dizer atrito, mas foi necessário a gente conversar duro um contra o outro, se confrontar, porque às vezes é necessário numa terapia a gente ter esse confronto, para que a pessoa me mostre que realmente que eu estou errado, entendeu? Eu tenho que admitir que aquele quadro eu estou nele porque eu me coloquei, e que talvez aquela pessoa que está na minha frente, ela possa me orientar. E às vezes a verdade ela machuca, magoa, mas tem que ser dita. Por isso que é muito bom a gente trabalhar esse confrontamento de ideias, de ações, de atitudes. E nesse dia foi muito interessante. E eu perguntei ao João, João, me diga uma coisa, sabendo que o seu pai poderia falecer se você não falasse com ele, se aquela cena ocorresse hoje mesmo, você iria atender ele ou não atender? Ele disse, eu iria atender. Certo. Por que você iria atender? Porque eu sei que algo de ruim aconteceu com o pai dele. Não, você iria atender porque hoje você não é mais aquela mesma pessoa daquele dia. Hoje você pensa diferente. Hoje você tem outras ações. Aonde eu quero chegar? Se existem coisas que você fez no passado, que hoje, se você for fazer, isso te incomoda, você evoluiu. Se não incomoda, você está a mesma pessoa. E a ação do João, quando eu fui conversar com ele, essa ação, nessa ação ele disse que para ele iria fazer outra coisa. Quando eu coloquei no colo dele a felicidade da família, onde ele estava não dando valor à felicidade da família, porque muitas vezes a gente pensa que fazendo mal a gente está fazendo mal somente a gente. Não, a gente está fazendo mal a gente e está também fazendo mal a muitas pessoas que nos amam, embora não expresse, mas cada pessoa tem a sua forma de expressar o seu carinho, o seu amor, a sua compaixão. E isso nós temos que respeitar. Ninguém é obrigado a expressar o seu amor do jeito que eu quero. De forma nenhuma. Tá bom? De forma nenhuma. Então, o que acontece? Aí uma luz acendeu na vida do João. Ele, Ricardo, nunca ninguém disse que eu estou mudando. João, se fosse hoje, você tivesse com seu pai do seu lado, você não iria conversar com ele sobre a bebida, ou você iria deixar ele fazer da vida dele o que ele achasse correto? Ele disse, eu iria conversar. Isso é um sinal de que o João estava diferente, ele estava evoluindo, embora ele não percebesse. Aí, João, tu tem uma filha, e essa filha está precisando de um pai que diga para ela qual o caminho a seguir. E eu vou lhe ser muito franco, o pai dela é para estar junto com ela em casa, não no centro de reabilitação. Embora você esteja aqui porque você precisa, mas aqui não é o seu lugar. O seu lugar é na sua casa. Eu garanto para você, João, que na hora do almoço, na hora que a sua família está almoçando, existe uma cadeira vazia e uma família esperando que aquela cadeira seja ocupada por você. Então eu te peço, se fortaleça, porque você tem condições, vença esse demônio dentro de você e volte para sua casa, porque a sua família precisa de ti. Resumindo a história, isso faz
uns 2 anos. A última vez que eu conversei com o João, graças a Deus ele estava muito bem, ele, sua família e inclusive o seu emprego. Isso mostra a grande importância das terapias, de procurar uma ajuda profissional, dos grupos de terapia, de estar ali no meio daquelas pessoas que querem evoluir, que querem elevar suas vibrações. Isso mostra a importância, isso mostra que, embora você nesse momento conheça ou esteja passando um problema sério, ainda há chances, tá bom? Ainda existe oportunidades, só basta a gente ter ação, ter atitude. Devemos fortalecer corpo, mente e espírito. Se a gente tiver esses 3 pontos fortes em nossa vida, a gente vai vencer somente tudo. E com muito prazer eu convido você a participar da nossa comunidade Uma Luz no Caminho. É uma comunidade de cura emocional e espiritual, com encontros semanais, online, grupo de WhatsApp, acolhimento e vários outros benefícios. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você entrar em contato comigo e assistir uma sessão experimental sem nenhum custo, tá bom? Então, um forte abraço, muita paz, muita luz. Deus abençoe você.